Nesse vídeo eu vou te contar 6 coisas que eu fiz na faculdade e que me ajudaram a criar um sentido muito bacana para a experiência que eu estava tendo. Aviso! Não é um vídeo de cagação de regra, não é um vídeo para dizer o que é certo e o que é errado na faculdade. É um vídeo para contar para você historinhas que eu vivi. Se te servir, você usa. Se não te servir, você cancela, meu bem. Só não cancela a minha inscrição nesse canal, por favor, deixa inscrito aí que eu preciso bater meta, gente. O YouTube não dá bola para quem não bate meta aqui dentro, então tem que bater meta. Umas pessoas entram na faculdade porque precisam, outras pessoas entram porque outros precisam que elas entrem, outras entram porque lutaram muito para entrar, outras entraram porque pediram para que entrasse. Algumas pessoas entram para encontrar um sentido na vida, outras pessoas entram para rever o sentido da sua vida. Alguns adolescentes de 16 anos entram na faculdade com carreiras já planejadas. O que eu vou ser com 24? Outros entram sem saber o que estão fazendo. Gente, os motivos são muitos, são muito variados. Então você não pode pegar a minha experiência e dizer que ela é certa. Eu tô te dizendo o que serviu para mim e como eu consegui fazer minha faculdade valer a pena. Eu tenho aqui que apontar os meus privilégios, isso é sempre muito importante. Eu trabalhei para pagar minha faculdade, mas eu também precisei de muita ajuda da minha família, que conseguia lá me ajudar a fechar os perrengues no final do mês. E antes de entrar na faculdade, eu não tinha noção nenhuma dos privilégios de uma bichinha de classe média que acha que merece as coisas que tem e que o universo deveria enxergá-la, enfim, né, gente? Isso tudo eu fui aprender com as feministas que me ajudaram a ver o mundo de novo. Obrigado. Obrigado! Eu sou daquele grupo de pessoas que não faz o caminho da maioria na faculdade. Sou daquela galera que dizem que entrou tarde, ou entrou depois, ou entrou num outro tempo, como se isso existisse, né? Veja, eu não fiz o que a maioria dos meus alunos fazem. A maioria deles saiu do colégio e entrou na faculdade. Então, assim, essa relação com o estudo lá do colégio é muito forte aqui na faculdade. No meu caso, eu tinha 10 anos de espaço entre ter saído do colégio, entrei numa faculdade, fiz 3 meses de publicidade, larguei a faculdade para viajar com uma companhia de teatro que tinha na cidade que eu morava e fui ser feliz no teatro por um tempinho. Depois fui para São Paulo, fiz toda a minha vida pra lá e pra cá, sem muito rumo, eu não queria ter rumo nenhum durante muito tempo. Eu gostava de viver ao vento e não me arrependo de nada não, viu, gente? Adorei viver ao vento, mas eu batalhava assim pela minha sobrevivência com as aulas de inglês e fazia as minhas aulas de teatro, enfim. Mas ao longo da minha vida, eu sempre fui muito alegre e muito autodestrutivo também. Eu sempre senti muita raiva do mundo, do jeito que ele é, das relações pessoais, do jeito que elas são. E eu não sabia muito o que fazer com isso, então eu ia fazer as minhas experiências de loucuragem e acabava me prejudicando bastante. Eu já fiz as minhas e nós vamos abafar tudo aqui no canal do YouTube para as pessoas assim achar que... Não, tô brincando. Eu já fiz as minhas sim, eu já fiz muita cagada nessa vida, eu já me machuquei muito, já fiz muita coisa arriscada, já arrisquei a minha vida numa inconsequência. Eu entrei na faculdade com 28 anos, uma jovem bichinha que tinha recém voltado de São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, eu só queria mudar minha vida. Eu queria fazer uma outra história pra mim. Será que existe um Ícaro fora do teatro, fora das aulas de inglês, que era basicamente o que eu tinha feito na minha vida até então? Fora da loucuragem, fora da night. Será que tem um Ícaro diferente? Aí eu entrei na faculdade. E cara, a faculdade transformou a minha vida de um jeito que eu não imaginava que aconteceria. Eu escolhi psicologia porque eu queria fazer terapia na sala de aula, né? A gente diz que não faz isso, mas todas nós entra na faculdade, a gente quer fazer uma terapiazinha básica. Depois, mais tarde, eu fui entender a diferença entre terapia e efeitos terapêuticos. Que as aulas de psicologia, elas têm sim efeitos terapêuticos, que faz a gente se questionar o tempo todo. Junto com a faculdade, eu também entrei no movimento social.
E essas duas coisas, esses dois lugares da vida, configuraram a minha vida de um jeito que eu comecei a fazer coisas e descobrir coisas sobre mim que até então não sabia. Então a faculdade, ela foi um... Cada aula que eu tinha, nossa, era uma experiência... incrível, e eu voltava para casa e eu lia no ônibus, eu lia no trabalho, me escondia para ler. Então eu quero te contar algumas coisas que eu fiz na faculdade que me ajudaram a criar um sentido muito bacana para aquela experiência. Nunca ouvir opinião de colega meu sobre professor, porque cada colega tem uma opinião sobre um professor, porque a relação professor-aluno é uma relação super complicada, cheia de transferências, muito legal, mas também muito estressante, muito alegre, muito triste. As pessoas têm relações muito diversas com os professores e cada um que está tendo aula com alguém busca pontos de identificação com essas pessoas e consegue fazer uma relação bacana ou não. Só que quando eu vou conhecer um professor pelo que já me disseram dele, e isso eu não aprendi enquanto aluno, isso eu aprendi enquanto professor. Uma coisa que sempre acontecia quando eu chegava para dar aula numa escola de inglês nova que eu não tinha ainda conhecido, era professores chegarem para mim e dizerem o seguinte: ô Ícaro, sabe a turma que você vai pegar? Então... O Joelson é horrível, Joel... A Maristelinha, aquela ali, gente, não, você não pode... Todo professor tem uma opinião para dar sobre um aluno ou sobre uma turma quando você chega num local para dar aula pela primeira vez. E eu entendi que isso só prejudicava a minha relação com meus alunos, porque eu já entrava na sala de aula esperando aquele comportamento que tinham criado aqui naquela relação que aquela pessoa teve com aquele aluno. Puxando isso para o meu lugar de aluno, eu entrava na faculdade, entrava na matéria e eu já sabia o que as turmas anteriores falavam sobre os professores, porque é o principal assunto do primeiro dia de aula, é como é que é esse professor. Então eu sempre me negava a ouvir essas histórias, porque é muito mais provável que você descubra por si só se gosta de um professor, se esse professor tem algo a te acrescentar sozinho, do que partindo da opinião dos outros. Parece aquela galera que vai na padaria e pergunta para a pessoa que está atendendo: "Isso aqui é bom?" A gente, como é que eu vou saber se é bom, minha filha? Não tem as tuas papilas gustativas, vai lá e tu e lambe, né? Professor é isso, gente, vai lá e tu e lambe o professor. Sempre vão te chamar de puxa-saco, de CDF. Mas, gente, lembrem-se, né? Você vai passar pela vida e você vai ter que fazer uma escolha, gata. Pra viver, você vai ter que se envergonhar na frente dos outros. Se não quer se envergonhar na frente dos outros, então assista. Uma das coisas que eu sempre fazia era estudar os planos de aula. Eu estudava aquele negócio antes de chegar na disciplina. Então eu lia lá a ementa, o conteúdo programático, que é como a ementa vai ser distribuída. Eu lia o cronograma das aulas, pegava aquela lista de bibliografias, ia atrás de cada texto, ia na biblioteca, ia na internet, pegava tudo que precisava. Eu já chegava na primeira aula do semestre com uma noção do que seria o esqueleto do semestre. Isso me ajudava a organizar as buscas que eu precisava fazer para o conteúdo que eu ia aprender. Porque se tem uma coisa que eu fiz na faculdade foi desobedecer. Os professores devem ter uma chance, meu Deus do céu. Por que desobedecer? Porque quando você acessa um curso, compra um curso ou passa num curso, ganha uma bolsa para fazer um curso, você adquire uma espécie de um pacote de conteúdos que vão ser ministrados por figuras que a gente chama de professores. Essas figuras, a gente espera, né, que sejam apaixonadas por aquilo que fazem, abertos ao pensamento crítico, a pensar coisas diferentes. Dentro do plano de ensino, você tem um pacote de conteúdos que cada instituição de ensino acredita que seja importante para aquela disciplina. É claro que existe um conteúdo oficial nacional, mas cada plano de ensino é montado por um professor, por uma professora, que tem suas peculiaridades, suas vontades, suas escolhas. Ela não pode modificar a ementa e ela não pode modificar a bibliografia básica, mas ela pode acrescentar a bibliografia que ela quiser, ela pode
fazer o conteúdo programático do jeito que ela quiser, que é distribuir a ementa em fases ou etapas. E por que eu tô te falando isso? Porque geralmente as bibliografias básicas dos planos de ensino estão desatualizadas, porque elas são feitas de tempos em tempos pelas faculdades. Então os professores ficam responsáveis por atualizar essas bibliografias de semestre em semestre. Mas você que é estudante fica na mão da escolha de um professor. Então o que eu fazia? Respeitando todos os meus professores, eu não acreditava neles. Eu peço inclusive para que meus alunos não acreditem em mim. Tem que ir além do que a gente escolheu para você. Eu acho que você já entendeu que ninguém mais vai para uma faculdade para aprender um conteúdo. Onde que você aprende conteúdo? Uma informação sobre alguma coisa? No Google! Você vai para a internet e você tem a informação disponível. Você não tem que buscar lá de um professor que sabe uma coisa que eu não tenho onde saber se não for da boca dele. Isso não existe mais. Fazer faculdade é muito maior do que aprender conteúdos. Tem a ver com todas as habilidades, todas as competências que você vai desenvolvendo enquanto faz faculdade. Desde aquele momento que você está fazendo um exercício de sala de aula na tua casa e você resolve que, putz, não estou conseguindo fazer esse exercício, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar um WhatsApp pro professor. Gente, né? Não dá. Não dá. Isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Eu fiz isso. Não tinha WhatsApp em 2010 tão comum como hoje, mas eu mandava e-mails, assim. Dava um desespero, mandava e-mail para os meus professores. E os que mais me prejudicaram foram os que responderam meus e-mails, né, gente? Os que mais me ajudaram foram aqueles que disseram: se vira, cara, mas se vira! A gente tem aula toda semana, eu vou te ver lá semana que vem, Ícaro. Para de me encher o saco. Semana que vem você me diz o que você tá tão angustiado. Aí na semana que vem, sabe o que acontecia? Eu não tava mais angustiado, porque eu tinha ido buscar a porra da resposta. Eu tinha ido lá quebrar minha cara. Eu sei que é horrível essa coisa de quando a gente começa a fazer um exercício, uma atividade, escrever um texto, ler um conteúdo e tu não consegue entender o que está acontecendo e tu desiste. Aí tu pega um pouquinho de perseverança e volta, e desiste de novo. Tô vivendo isso agora, gente, no meu doutorado. Quando eu digo que eu quero estudar pra sempre, é porque isso me dá muito tesão. Me dá muito tesão ter que fazer alguma coisa que eu não sei fazer. E me dá uma raiva de não saber fazer, e eu quero que alguém me responda. E eu tenho minha colega de doutorado, a Mariana, que fica recebendo as minhas mensagens: eu quero desistir, eu vou trocar de assunto. Isso é importante, faz parte da experiência do conhecimento. Essa raiva de não saber e saber que um professor pode te responder com uma simples mensagem. Se ele me disser sim, eu vou por aqui. Se ele me disser não, eu vou por aqui. Gente, você tem que errar, você tem que ir pelo caminho e fazer todo com uma construção e um castelo lindo e depois perceber: eu acho que eu peguei o caminho errado. Quando é que você vai aprender a pegar caminho bacana? Não tem caminho certo, né, gente? Não tem jeito certo de fazer faculdade, não tem jeito certo de estudar. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito foi gastar um tempo longo, mas só no começo, para inventar um sistema de organização pessoal. Cada um pode fazer isso do seu jeito, mas eu usava as milhares de ferramentas que existem disponíveis na internet, agendas, planejadores, seja lá o que for, para montar o meu sistema pessoal de organização. Nesse sistema eu organizava conteúdos e tarefas, são duas coisas diferentes. Conteúdos era como eu organizava as coisas que eu ia aprendendo, as disciplinas, as teorias, as técnicas, as curiosidades. Então eu tinha o meu jeito de organizar, no meu jeito era pastas do computador, mas tem jeitos muito melhores de fazer isso, aqui eu adoro fazer isso, né, gente? Eu, por mim, trabalharia arrumando o mundo. Porque vocês são um bando de gente bagunçada, vocês não se organizam. Mas não precisa ser doente que nem eu em organização, não. Cada um faz do seu jeito, desde que você saiba como encontrar algo que você precisa. E em relação às tarefas, isso é importante porque para cada aula da faculdade você tem algumas etapas. Você não vai para uma aula
sem nem saber qual é o conteúdo daquela aula. Eu sei que você vai às vezes, né? Você vai às vezes sem saber, mas, gente, acorda, cara, não é isso, não rola. A gente vai para a sala de aula com uma preparação para aquela aula, porque aquele momento de sala de aula é o momento de aproveitar um professor e aproveitar a dinâmica de uma turma de estudantes. Então, aula é um momento de perguntar, aprofundar, dar exemplo, questionar, criar debate, criar atividades, criar exercícios, criar essas aulas que a gente ainda precisa fazer para explicar um texto que já estava lá na bibliografia. Nossa, gente, custa muito, sabe? Porque é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, o que eu consegui fazer que me ajudou muito foi nas tarefas colocar a preparação da aula e a revisão da aula. A preparação é basicamente ler os textos que tinham que ser lidos para aquela aula. E a revisão, a tarefa de revisão era trazer o que eu tinha vivido naquela aula e o que eu tinha descoberto naquela experiência de sala de aula lá para o conteúdo, lá para o material. Outra coisa que eu aprendi em relação a tarefas de faculdade é tentar criar um sentido para cada uma delas, porque não tem nada mais insuportável que fazer uma coisa porque você tem que fazer. E isso é talvez a maior parte do teu dia, é a maior parte do dia da maioria das pessoas que trabalham com coisas que não gostam, porque a gente tem que trabalhar. Quando você tem uma vida muito atribulada, principalmente quando você trabalha enquanto faz uma faculdade, que foi o meu caso e a maioria dos alunos que eu tenho numa faculdade particular, pessoas que trabalham e fazem a faculdade. Quando a gente tem uma vida muito atribulada, com milhares de informações e requisições chegando por todos os lados, seja da faculdade, do trabalho, do teu boy, da tua mina, de tudo que é lugar, as pessoas querem você para alguma coisa. Nesse tipo de momento da nossa vida, tarefas que outros criam para que a gente exercite algo podem perder completamente o sentido. Isso a gente vive geralmente na escola, quando a gente pergunta por que eu tô fazendo isso? Pra que vai me ajudar isso? E geralmente o conteúdo ele é esquecido, ele não serve mais pra nada mesmo. Aquela tarefa que você achou que tinha que fazer pelo conteúdo, ela é esquecida. Mas alguma habilidade você conseguiu desenvolver ao fazer uma tarefa. Nem que seja a de terminar a porra da tarefa. Só que eu sofro muito quando eu tenho que fazer uma coisa só por fazer. Então eu aprendi no meio da faculdade como criar sentido para as tarefas que eu fazia. É difícil fazer isso com todas, talvez impossível fazer isso com todas, mas as que eu conseguia eu criava um sentido meu, próprio. Nesse momento, então, parou de importar o que o professor ia achar da minha atividade. Eu comecei a fazer as atividades para mim mesma. Eu fazia pensando o seguinte: cara, se não precisa nem ler o meu trabalho, eu já sei o que eu consegui com essa tarefa. A avaliação era sempre algo a mais, mas não era a principal razão de fazer uma atividade. Eu fui representante de turma. Cara, eu amava ser representante de turma. Por quê? Porque eu adoro me incomodar, né? Eu adoro arrumar sarna para me coçar. E ser representante de turma é isso. O que eu acho, o que foi bacana para mim. Fui representante na minha faculdade, eu fui no mestrado. Eu adoro ser representante de turma. Por quê? Porque você tem contato com situações que você não teria se fosse só aluno, sem se meter em outras coisas na faculdade. Então já fica a dica. Você não precisa ser representante de turma para pegar essas habilidades. Você pode se meter num grupo de estudo como colaboradora, você pode tentar uma bolsa de iniciação científica, você pode se meter no movimento social, você pode se meter no movimento estudantil da sua faculdade, você pode criar um DA, um diretório acadêmico. Tem várias coisas para fazer na faculdade para fora da sala de aula, para fora daquela disciplina que eu tô fazendo. E inclusive as festinhas, as baladinhas, as colocação. Isso é importante, gente. Conhecer pessoas, pegar elas, né? Isso é importante também na faculdade. Para muitos alunos meus que acabaram de sair do seu quarto, cara, saíram do colégio e entraram na faculdade. Gente, deixa eu contar uma coisa de tia aqui pra você. Escuta aqui a tia. 20 anos nunca mais se repetem.
Você tá num momento da sua vida de celebrar a sua juventude, a sua jovialidade. Você tá num momento de sentir essa coisa de ser jovem, de ser fresquinho, de acabei de chegar no mundo. Aproveita essa fase. Aproveita. Se você tá na faculdade, aproveita essa fase na faculdade. Se você tá mochilando, aproveita essa fase mochilando. Se você tá trabalhando, aproveita trabalhando. Não tá fazendo nada? Aproveita pra não fazer nada, gente. Qual o problema também, né? Pô, fiz nada há alguns anos da minha... Não, nunca fiz nada. Desculpa, mas nunca fiz nada. Nada eu não consigo fazer porque eu acordo assim. Como vocês estão vendo. Eu tenho uma ansiedade que me come por inteiro e eu preciso fazer coisas, mesmo quando eu fazia coisas bestas. Outra coisa que eu fiz na faculdade que transformou a minha vida concomitantemente com a faculdade foi entrar no movimento social. Eu nasci de novo depois de conhecer o movimento social. O que eu escolhi foi o movimento social de direitos humanos LGBT. Junto com os meus amigos nós criamos um movimento aqui de luta por direitos humanos LGBT, mas nesse movimento eu conheci o movimento estudantil, o movimento negro, dos sindicatos, dos trabalhadores, eu conheci todos os tipos de movimento e isso me ajudou a fazer uma faculdade com sentido que eu não teria se não tivesse vivenciado o que eu vivenciei no movimento. Existe uma briga bem antiga de que o movimento social é separado da universidade, porque a universidade ela tá fechada numa torre de marfim e ninguém chega ali, e o movimento social ele faz o que a universidade não faz. Eu entendo essa crítica, mas eu acho que a graça da minha faculdade foi tentar entrar justamente aí nessa quebra. Então, é muito legal, porque os meus professores liam os meus trabalhos e diziam que eles estavam muito militantes. E o pessoal do movimento social lia os meus textos e dizia que estava muito acadêmico. Então isso era muito legal, porque eu podia brincar nessa dança de vem pra cá, não, vem pra cá, deixa eu ir para onde eu quiser. Mas continuem me puxando porque essas influências são boas, entendeu? Meta-se em coisas para além da sala de aula. E, gente, sai da faculdade, né? Sai da faculdade, vai fazer isso em qualquer outro lugar. No meu caso, as habilidades que eu mais desenvolvi foram as comunicacionais. E eu, inclusive, tinha medo de entrar em confronto com algumas situações, porque, sei lá, eu queria agradar as pessoas, eu queria ser gostado, sei lá o que passava pela minha cabeça. E o movimento social me ajudou a confrontar situações de forma diferente, e isso na faculdade fez toda a diferença. Que é naqueles momentos que você pensa, será que eu posso participar agora? Será que é minha vez? Mas eu vou ter vergonha. Então, já tinha o teatro na minha vida que me ajudou. O maior ensinamento que o teatro me deu foi: você vai, a partir de agora, gostar de ter vergonha. Tudo que as pessoas não querem, né? Passar vergonha na frente dos outros. Eu acho que é um ensinamento mágico do teatro. Faz as pazes com a vergonha. Embora ao sentir vergonha a gente aprenda coisas que deve ou não deve fazer quando a gente é criança, por exemplo, fazer xixi na rua, é bom a gente sentir vergonha quando tá fazendo isso. A vergonha ensina a gente a se arrepender de idiotice que a gente faz. Mas a vergonha, gente, também é um projeto biopolítico de controlar o seu corpinho e a sua vida para que fiquem quanto mais silenciosas e acostumadas possível. Que você fique bem quietinha no seu canto, que você não questione, que você não critique, que você não peça, que você não reclame. Naquele momento que eu tô sentindo vergonha de perguntar, vergonha de questionar meu professor, vergonha de expor o meu trabalho, eu estou entrando em contato com uma situação em que eu posso participar ou não de um projeto de poder sobre mim. Eu nem sabia que isso existia. Um projeto de poder sobre mim. Quem é que escreveu esse projeto? Algum comitê de ética aprovou? Não, né, gente? A gente tá falando aqui de estrutura social. Quanto mais burra uma população, melhor para um governo manipulador, seja de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo e de todos os lados que Dark nos ensinou que existem. Enfim, gente, me perdi. Onde é que eu tava? O que eu tava falando mesmo? 1 hora depois.
Lute contra essa sensação de vergonha na faculdade, porque você não tá fazendo nada de errado, tá? E deixa teu professor trabalhar. Se você estiver falando demais, a gente tem técnica para dissipar a atenção. Se você tá, sei lá, falando uma coisa que pode se expor, a gente tem jeitinhos de te proteger. Mas também, gente, ficar se escondendo da vida é assistir a vida. Não faça isso. Brinca um pouco com a tua vergonha, brinca com esse medo de sentir vergonha, brinca com a raiva que você tem depois de falar uma coisa que não deveria ter falado, aquela coisa que fica ruminando semanas na tua cabeça. Brinca um pouco mais com isso, não te leva tão a sério. Erra na frente dos outros, envergonhe-se na frente dos colegas. Isso vai ser muito bom para tua autoestima, por mais paradoxal que isso pareça. Bom, eu fico por aqui com a ressalva de que eu não estou dizendo o que deve ser feito, eu te contei o que eu fiz e que serviu muito pra mim. Se você não deixou um joinha ainda, por favor, deixa que me ajuda pra caramba. E um comentário teu vai ser respondido com muito carinho, meu bem, porque o YouTube só dá bola pra vídeo que tem likezinho e comentáriozinho. Os outros, ele esconde no limbo da internet, ninguém enxerga. Então, se você puder me ajudar, eu te peço encarecidamente. Por hoje é isso, até semana que vem.